Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, cansado de ser enganado, hein? A gente é muito enganado, o tempo inteiro enganado, e o cinema nos engana. Fomos enganados, sim, todo mundo já foi enganado por um filme. E aí, por que a gente lembrou disso? Porque teremos o remake de Faces da Morte. Já falamos aqui sobre esse remake tempos atrás, mas agora saiu data de estreia. Tudo indica que vai ser lançado dia 10 de abril desse ano. Não tava nem naquelas listas de expectativa, né, pra esse ano. Porque como ele já era pra ter estreado, sei lá, ano retrasado, porque ele tá pronto, já tem uns 3 anos esse filme. A gente colocou ele numa expectativa de uns 2 anos atrás. Então, era pra ter saído antes. Ele foi adiado, e agora saiu a data. Talvez tenham definido no começo do ano. Vai ser dia 10 de abril. Uma data que quero registrar aqui, que perderam a oportunidade de estrear no 1º de abril. Putz, verdade, hein? Por que ninguém fez isso, né? E por que a gente tá falando de Faces da Morte? Vocês já vão entender. Antes, a gente tem que lembrar vocês do nosso Apoia-se. apoia.se/Abominável Podcast. Muita coisa legal te espera por lá. Você pode contribuir com o valor que você quiser, ou tem umas categorias lá determinadas, e aí você concorre, você tem as suas recompensas. Então dá uma olhadinha lá com carinho, a gente fica feliz caso você vire um apoiadouro. apoia.se/Abominável Podcast. Temos também nossas camisetas. Compre logo antes que saia de linha. São 5 estampas exclusivas, inspiradas pelos filmes de terror, pelos personagens icônicos de filmes de terror. Só que feito de um jeito legal, né? Que você pode sair num jantar de família, que a sua avó não vai ficar chateada, não vai ficar assustada, entendeu? É basicamente isso. O link também está no meu Instagram, no Instagram do Rodrigo e no Instagram do Abominável Podcast. Só você ver na bio, clicar ali, tem um link direto para você comprar as camisetas, que é de um algodão muito bom. É o mesmo algodão da reserva. E tem um precinho bom. Precinho, camarada. Ajuda a gente a manter o podcast no ar, ajuda a ilustradora, né, que fez um trabalho autoral. E queria só reforçar aqui sobre o Apoia-se. Os apoiadores na categoria Homem de Palha, né, que é a categoria a última, né, das 3 ali que a gente tem direito a receber um episódio extra mensal. Nós terminamos agora em janeiro a nossa viagem pelos 100 anos do horror, ali, mais de 100 anos, né, mas colocar ali 100, né, a gente fez 10 programas, cada um cobrindo uma década do cinema de horror, falando sobre os filmes mais importantes da década, contextualizando os filmes, os gêneros ali, os subgêneros que eram mais relevantes naquela época. A gente fez um grande telecurso 2º grau do horror. E agora, em fevereiro, estaremos já com um tema novo. Então, se você ainda não apoiou, dá tempo de você entrar lá, fazer seu apoio, né? Escreve ali no Apoia-se, faz o seu apoio. E você tem acesso a esses 10 episódios extras que estão lá disponíveis para qualquer um que é assinante dessa 3ª categoria. Entrar lá e ouvir. E a partir de fevereiro agora já começa a nova série, que ainda é surpresa. Ainda não estamos ajeitando ali o roteiro, mas fiquem de olho aí. Fiquem de ouvido. Vocês vão curtir. Coloque os ouvidos para trabalhar. Bom, por que lembramos de Faces da Morte? Saiu o trailer, né? Não só... Espirrei. Não só saiu a data de estreia, 10 de abril, como saiu um trailer. Eu confesso que eu fiquei feliz com o trailer. Eu gostei bastante desse teaserzinho que eles lançaram, que é muito isso mesmo, de é um filme que compila vídeos reais. Pelo menos é isso que foi vendido em 1978, que saiu esse filme. Se eu não me engano, o primeiro é de 78. E era uma grande mentira. A gente foi muito enganado por Faces da Morte. E aí, brasileiros,
Com esse remake, claro que eles não vão... vai ser uma ficção, não dá pra fingir que é de verdade, porque todo mundo já sabe que é de mentira. Mas o trailer mostra essas imagens, assim, umas imagens mais novas, né? Que eles fizeram pro filme, evidentemente, que deixou, assim, ansiosa. É com a Barbie Ferreira, de Euphoria. É com aquele ator que fez Stranger Things, aquele moço que morreu no Stranger Things. Como é que ele chama? É o Dacre Montgomery. Eu acho que é esse o nome dele. Tem a Charlie XCX também. Então, assim, não sei. Pode ser que ele não está aí prometendo nada e pode ser que entregue muita coisa, né? Porque o problema é quando o filme promete e não entrega nada. Esse daí pode ser que venha de fininho, como veio até agora, e entregue bastante. Saberemos em abril, que é quando ele estreia. Mas daí lembramos de filmes de terror que nos enganaram. Baseado em uma história real que, na verdade, não existe. Exato, porque uma coisa é filme baseado em fatos reais. Aquele baseado que você já sabe, né? Alguém escreveu alguma coisa, alguém contou uma história, eles pegam isso e fazem um filme e usam essa frase para poder vender. Outra coisa é mentir mesmo. A coisa é sem vergonhice. Outra coisa é mentir na cara dura. E aí a gente trouxe aqui algumas menções honrosas antes de chegar nos filmes que nos enganaram, né? Que a gente ficou chateado por algum motivo. De menção honrosa, a gente traz o Holocausto Canibal, de 1980. E vem com essa pegada found footage, né? De documentaristas que desapareceram na Amazônia. E aí as fitas encontradas mostram rituais de canibalismo. E todo mundo achou que era real, que os atores tinham morrido de verdade. E aí o diretor teve que ir mostrar que os atores estavam tudo vivo, que era tudo ficção, apesar de que mataram animais de verdade para fazer algumas cenas. Essa parte aí, pelo amor, né? É um filme complicadíssimo, extremamente racista, extremamente antiético, digamos assim, né? Ele é um filme todo errado, mas é um filme importante, porque ele trouxe essa coisa das fitas encontradas assim de uma maneira tão bem feita, né? Principalmente lá, porque ele é um filme de 1980. Na época, o Ruggero Deodato, ele pediu que os atores meio que ficassem no mocole, né? Sai um pouco da vista, né? Fica na miúda que pra gente fingir mesmo, né? Pra não atrapalhar a divulgação. Só que isso deu tão certo que eles tiveram que ir no tribunal mostrar que estavam vivos. Isso atrapalhou muito a carreira dos atores logo depois, né? Porque eles saíram de um filme que fez um barulho, mas eles não podiam participar da divulgação. Então teve várias tretas ali. É um filme datado, de certa forma, né? Principalmente pelos temas, mas é um filmão. Pois é. E está onde para você assistir? Na Darkflix Plus, que você sabe que é o único serviço de streaming do Brasil que é focado em filme de terror. Você assina por R$ 9,90 por mês, tem acesso a um catálogo gigante de filmes e séries, terror, ficção científica, fantasia, tem na Claro TV e você pode assistir também pelo celular, pelo tablet, na sua televisão através do aplicativo, no seu computador, através do site darkflixplus.com.br. Entra lá, pega as informações direitinho, dá uma bisoiada porque vale a pena. darkflixplus.com.br, o Instagram é o darkflixplusbr. Já entra e segue também, porque eles sempre colocam as novidades da semana, colocam os filmes que estão entrando, eles fazem uns especiais e tal, pra você ficar de olho aí e assistir a filmes de terror sem parar, porque é só isso que tem lá, amor, que é pra ajudar nós, né? Que se for depender dos outros serviços de streaming, nós estamos lascados, vocês sabem. Outra menção honrosa, claro que vai pra Bruxa de Blair. Fomos enganados, Rodrigo. Muito enganados, hein? Em 1999, enfiaram a mão da nossa cara e falaram que 3 estudantes se perderam numa floresta enquanto filmavam um documentário sobre uma lenda de uma bruxa local. E aí teve site falso com evidência, teve boletim de ocorrência, teve um monte de coisa e você falou, caramba, isso realmente aconteceu. Não, meus amores, era tudo inventado, um marketing maravilhoso, caímos igual pato. E esse marketing aqui é genial, porque eles começaram a fazer tudo isso meses antes.
Então, quando começaram a falar do filme, as pessoas entravam na internet para pesquisar e viam que a notícia tinha sido postada meses atrás, não tinha como desconfiar, né? A gente era um mundo mais inocente naquela época, digamos, né? Isso jamais será repetido, vai lembrar. Você, diretor de cinema, nem tente. Não tem como. Internet hoje, rede social, não há a menor possibilidade de se repetir isso. Mas isso aqui é um marco na história do cinema. Se bem que essa semana eu vi lá que das mocinhas góticas que estavam vendendo conteúdo pra galera no Instagram, que as mocinhas não existem. Então, talvez... Mas é o quê? IA? É IA? IA. Ah... Eu penso em fazer um OnlyFans de IA. Eu penso em criar uma mulher e vender foto dela pra esses trouxa pagar e essa pessoa não existe. É um mercado em expansão. Olha, do que tem de gente fazendo isso e os caras caem. Teve no final do ano passado, não sei se você chegou a ver, do super-herói de... eu não vou lembrar o nome da cidade, mas era de Minas Gerais... que era um cara, ele tinha um Instagram, e o Instagram já tinha um tempo, assim, como se fossem de outras coisas, e aí começou a entrar uns vídeos, ele postava vídeo do treinamento, das patrulhas, e aí chegou que a moça, né, seria uma moça que fazia os vídeos, postou dizendo que ele tinha sido morto em combate, e era uma grande mentira também feita por IA, né, que é muito boa. Vocês procuram, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas era um Darkaço, chamava Eu vou criar uma mulher em IA e vou vender pra otário. Darkaço, o super-herói de Maringá. Eu amo o Brasil. Deus me livre não ser brasileira. E aí eu vou criar um Instagram, vai ser tudo bonitinho. Vocês vão cair e eu vou ganhar dinheiro. Enfim, a Bruxa de Blair tá na Darkflix Plus, também tá no Prime Video e na Max. Outro filme que enganou todo mundo, continua enganando aquele que quer ser enganado, né? A franquia inteira de Invocação do Mal, meu amor. A franquia toda. Ah, Daniele, mas existe o livro do Ed e da Lorraine. Existe. Que já estão te enganando desde lá. Desde essa época, meu amor. MTV tá aí pra provar que vocês são tudo enganados. Os caras assumiram que MTV era mentira. Que aquele casal Lutz lá, a família Lutz, que foram os Lutz, acho que é esse o nome, que foram morar na casa, era mentira. Eles fizeram tudo isso pra poder ganhar dinheiro. O assassinato é real. O resto é mentira. E o povo cai até hoje. Cara, até hoje, esses dias eu tava vendo alguma criadora de conteúdo no Instagram comentando, né, falando das falcatruas, né, do Ed e da Lorraine Warren. E a galera tava muito pistola nos comentários, defendendo, assim, como... Gente, eles eram dois grandes picaretas. É a mesma coisa do Fox Mulder e Dan Scully em Arquivo X. I want to believe. É. Eu quero acreditar. Tudo bem, você pode acreditar no que você quiser, meu amor. Mas não tira o fato de ser mentira. Não torna realidade. Não. Você pode fazer o que você quiser, mas é mentira, é lorota, todo mundo caiu, entendeu? Mentira que lorota boa, como dizia a musiquinha. É verdade, tem uma música assim, né? E agora sim, agora nós vamos para aqueles que a gente sofreu, porque acreditávamos. Rodrigo, por favor, comece. Eu vou começar aqui com um filme que vem repercutindo até hoje, né? Teve uma continuação e agora tem uma trilogia de continuação que é... Eu não sei nem o que dizer sobre essa trilogia de continuação. Já quem quer saber mais sobre a minha opinião, veja os piores do ano de 2025 e os piores do ano de 2024, vocês vão saber. Eu tô falando de Os Estranhos, The Strangers, filme de 2008 de Brian Bertino, que mostra um casal que vai parar numa cabana, né, uma casa isolada ali, e ele é aterrorizado por 3 mascarados, sem motivo aparente. Simplesmente 3 pessoas resolveram encher o saco e tocar o terror da Liv Tyler e do seu parceiro. E aí, esse filme foi vendido inicialmente como inspirado, né, baseado numa história real. E aí você, caramba, né? A gente tem crimes, né? Todo mundo conhece alguém que teve a casa invadida, roubada, que foi assaltado e tal.
Mas a história real, os eventos reais que se basearam nesse filme, né, o diretor depois contou, que é uma lembrança da infância que ele tinha de alguém batendo na porta e indo embora. Rapaz, mas daí pra você, né, porque acontece, é um pulo muito grande, né? E não foi nem assim, tipo, um engano, assim, sei lá, alguém tocou a campainha e perguntou, esqueci o nome da menina que a moça sempre pergunta, né, se ela tá em casa. Não, a pessoa só bateu e foi embora. Foi só isso. Foi o suficiente pra esse homem na sua cabeça criar essa grande história e falar que foi real. Se ele morasse no Brasil, nos anos 80, o filme seria sobre alguém tocar a campainha e sair correndo. Quem nunca fez isso, né? Aí ele tinha... ele tava naquela época ali, né, quando ele era criança, a mídia estava muito em cima dos crimes da família Manson. Então, na cabeça dele ali de menininho, de jovem pueril, ele misturou tudo e ficou com isso, que acabou virando um filme, que é um bom filme, eu acho. O primeiro é muito bom, o segundo tem bons momentos, mas é meio que um repeteco do primeiro. Então E essas duas continuações de 2024 e 2025 são terríveis. Vai sair outro esse ano, né? Você sabe. Sai outro esse ano que, assim, mal posso esperar pra perder. Esse filme está disponível na Netflix, na Darkflix Plus e no Prime Video. Senhor, socorro, socorro! Eu começo falando de um filme que eu já trouxe aqui, porque ele fala de ET, né? Mas ele foi vendido, foi muito bem feito o marketing também. Com a Mila Jovovich dizendo que ela vai interpretar uma médica, uma psicóloga, foi trabalhar numa cidade do Alasca, que estava enfrentando fenômenos. E ela teve acesso a essas fitas, né, que foram gravadas dos pacientes e que no filme você vai assistir a tela muitas vezes dividida com a ficção, a interpretação dela, dos atores e a fita real. E aí, falei, bom, veremos. Se chama Contatos de Quarto Grau, saiu em 2009 e saiu, tipo, sei lá, na Folha... Pera, eu quero ver você falar o nome do diretor. Ah, tá, peraí, vou falar o nome do diretor. Ele se chama Olatunde Osunsanmi. Acho que é isso. Muito bem. E aí eu lembro que saiu na Folha de São Paulo, sabe, assim, um negócio sobre esse filme e tal. E todo mundo, em 2009... caiu nesse conto do vigário. Porque foi um marketing, claro, não foi um marketing nível Bruxa de Blair. Mas foi um marketing tipo assim, saiu numa revista, saiu num jornal, entendeu? E aí a gente olhou e falou, caramba, e o trailer é de cagar de medo. E aí todo mundo foi assistir esse filme. E todo mundo se cagou de medo desta pataquada que depois, sei lá, de 15 dias desse filme né, em cartaz nos cinemas, descobrimos que era tudo uma grande mentira. Não existiu nada disso. Nada, nada. Tudo é ficção. E aí eu me senti muito enganada pela Mila Jovovich, porque ela abre o filme exatamente com esse discurso. Oi, eu sou a Mila Jovovich e o que você vai ver agora? E ela conta antes do filme começar. Aí eu falei, filha da mãe, ela me enganou direitinho. E desde esse dia eu tenho um pé atrás com ela. Porque eu acho que foi pessoal. Você entendeu? Eu me senti ofendida. Eu achei que sabe quando você confia em alguém e essa pessoa te desaponta? Sim. Foi isso, porque eu voltei pra minha casa me cagando de medo desse filme. E eu passei muito tempo me cagando de medo desse filme. Até eu descobri que não era nada. Exato. Eu acho que dessa pauta aqui é o filme que deve ter pego a maioria das pessoas, né? Quem acompanha o horror já há algum tempo, eu acho que esse filme aqui foi um dos que, da nossa lista, foi o que mais pegou pessoas. Sim, e outra, gente que não tá ligada no esquema e resolve assistir, cai. Exatamente. Porque, tipo, se você não pesquisa no Google, nada, você vai só... tá passando vai começar um filme aqui, eu vou assistir. Você não é uma pessoa ligada em filme de terror, você vai cair, porque é muito convincente. Deve ter muita gente que acredita que é de verdade até hoje, né? Se a pessoa não foi atrás de pesquisar nem nada. Sim, acredita, porque o filme não fala que é mentira depois. Exatamente, porque em 2008 a internet estava começando a se popularizar, principalmente aqui no... Não, 2008 não. Eu olhei aqui a minha data, qual que é? 2009, 2009, é um ano depois, sabe? A época ali, pré-Facebook, então
Deve ter gente que acredita nisso até hoje. Sim, se você não pesquisou depois, você só assistiu o filme e seguiu a vida. Me enganou, achei que foi pessoal, fiquei chateada e desde então tenho o pé atrás com Milla Jovovich. Se você quiser assistir a esse filme, mesmo ele sendo uma grande mentira, ele vale a pena ser visto porque ele é muito bem feito. Tá no Prime Video. Teu próximo, Rô. Eu vou falar aqui de uma obra-prima, um filme que eu amo, e não existe remake. Existe sim, mas tudo bem, eu vou deixar você passar essa informação aí. Que é o filme Um Homem de Palha, lá de 1973, dirigido pelo Robin Hardy, que conta a história de um policial que é chamado para uma ilha remota ali da Inglaterra para investigar o desaparecimento de uma criança. E lá ele acaba se envolvendo com os hábitos pagãos ali da população, né, da vizinhança ali, da galerinha que mora na ilha. E as coisas vão ficando mais e mais sinistras até que culmina ali numa um belíssimo encerramento, assim. É um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, um dos meus preferidos. E por que é mentira? Ele foi vendido na época, muita gente, como baseado em costumes pagãos antigos, né? E como se eles tivessem sido... Como se alguém tivesse prestado uma consultoria, sabe? Aqueles filmes que falam, não, isso aqui é basicamente assim que eles fazem. Sabe aquela coisa, né? Tem filmes até hoje que fazem isso. E, na verdade, não tem consultoria nenhuma. Aquilo tudo é ficção, porque o filme todo ele é baseado no livro Ritual, do escritor David Piner. E não tem nenhuma base histórica para esse ritual ali que ocorre, né, do sacrifício no final ali do Homem de Palha. É tudo uma grande ficção que o David Piner escreveu, o Robin Hardy adaptou para o cinema e para dar aquela cutucada, aquele marketingzinho maroto, né, fazer aquele marketingzinho maroto, eles pegaram e começou a divulgar que era quase como se fosse uma reconstituição de rituais pagãos antigos. Mas é balela. Essa obra-prima está disponível na Darkflix. Olha só. Eu vou falar que eu só descobri que isso não tinha nada a ver de real pesquisando para essa pauta. Até hoje, para mim, aqueles rituais eram tirados de algum lugar, assim, sabe? Eu descobri hoje que era mentira. Não, eu descobri tem 3 anos que Faces da Morte nunca existiu, tipo, que é tudo fake. Faz 3 anos, e o negócio é de 78. A gente é muito humilde, cara, a gente é muito simplesinho. Eu, em 2003, eu fui enganada. Por quê? Porque saiu o remake do Massacre da Serra Elétrica. E eu, nessa época, já, evidentemente, assistia muito filme de terror, gostava bastante e tal. Mas em 2003, não tínhamos uma grande internet. Tínhamos um negocinho ali. Funcionava e tal, pipipi, mas não era um Google como é hoje, entendeu? Era um KD, um Yahoo. Era um negócio mais simplesinho, mais modesto, mais humilde. E aí, quando saiu o remake do Massacre da Serra Elétrica, eles venderam como a reconstituição dos crimes cometidos pelo Leatherface. E tinha uma gravação de um policial entrando na casa, alguns policiais entrando na casa pós-assassinatos e tal, pra, enfim, eles receberam um chamado, eles foram lá ver o que estava acontecendo, eles entram na casa, eles veem um monte de gente morta, aquela coisa toda, tipo, o que é isso, e eles são atacados pelo Leatherface, e eles morrem. E na minha ingenuidade, eu falei, cara, eles vão fazer a reconstituição desses crimes, né? Essa fita existe, porque é aquela fita que fica no peitoral dos policiais, né, norte-americanos e tal. E aí eu fui assistir o Massacre da Serra Elétrica, esse remake do Marcus Nispel, e no final do filme entra justamente a pseudogravação dos policiais, que é pra você ficar o quê? Com um fiofó na mão. Você fala, caraca, mano! Mostra ali os policiais descendo do carro, entrando na casa, não sei o que, eles arrombam a porta, eles entram, e aí, meu Deus, olha isso, meu Deus, o que será que aconteceu aqui? Aquela coisa, né, de cops, um negócio meio doido, e aí, do nada, eles são atacados e a fita acaba, assim, sabe? Tipo, a fita acaba e os créditos sobem. Eu fiquei
apavorada. Eu falei, meu Deus, então quer dizer que aconteceu esse negócio aqui, pipipi, papapó. Bom, resumo da conversa. Não aconteceu nada, o Leatherface não existe, aquela história toda é uma grande ficção e aquelas fitas daqueles policiais também é uma grande invenção. Tudo feito para fazer um grande filme de terror que na época funcionou muito bem porque esse remake é bom. Então você que não assistiu, o remake tá na Netflix ou na Max para você ver. Ele é de 2003 e repare na cena final dos policiais. Eu fui enganada pela polícia americana, tá? É isso que aconteceu. Nunca teve nada. Vocês sabem que a inspiração pro Leatherface veio do Ed Gein, só porque o Ed Gein era um cara puta de um louco que fazia esculturas e coisas pra casa com pele humana, enfim. E aí o Leatherface veio disso aí também. Mas também o Ed Gein nunca usou uma motosserra, por exemplo. E nem morava no Texas. Exatamente, não morava no Texas, ele morava em Wisconsin. Então não tem nada a ver com nada. Duas pessoas, se eu não me engano, foi 2 pessoas, né? Ele violava túmulos, mas matar ele matou 2 pessoas. Calma lá, né? Tudo tem limite. Tudo, gente, por favor, né? Teu próximo, Rô, qual que é? Eu vou fechar aqui com uma paulada lá de 1972 do nosso querido Wes Craven, saudoso criador ali de Pânico, É Hora do Pesadelo, que lançou nos comecinhos dos anos 70 o Aniversário Macabro, The Last House on the Left, que conta a história de pais que se vingam de criminosos que torturaram e violentaram as suas filhas. Né? E aí, por que esse filme é uma mentira? Ou como dizem os pais, né? Ah lá, começou a mentirada quando tá assistindo um filme de ação. O filme ele começa dizendo ser baseado em fatos, né? Para aumentar esse choque, né? Porque o filme já é bastante violento, bastante bruto. E aí quando ele coloca esse letreiro ali anunciando que é um filme baseado em fatos, essas coisas são meio que potencializadas e tal. Mas esse filme ele vem vou explicar para vocês a linha que trouxe até Wes Craven. Tem uma lenda sueca lá do século XIII que conta a história de 7 meninas que foram violentadas por 7 criminosos, 7 pastores ali de ovelhas e tal, e aí os pais vão atrás deles. É uma lenda, já é muito parecido, né, com o tema do filme. Mas aí o nosso querido Ingmar Bergman, baita de um diretor, ouviu essa lenda quando ele ainda era estudante e resolveu que seria uma boa história para adaptar, né? E primeiro ele pensou em fazer um balé, depois ele pensou em fazer uma peça, mas no final ele acabou decidindo adaptar para o cinema e resumiu, né? Colocou só uma garotinha, que resultou no filme A Fonte da Donzela, filme lá de 1960. Que é um filme também bem paulada, bem bruto, assim, bem pesado. Conta a história de uma garotinha que está indo para a igreja e é violentada e assassinada por 2 pastores de cabras. E aí quando esses pastores de cabras, quando anoitece, eles pedem abrigo justamente na casa dos pais dessa menina. E aí as coisas acontecem. Feito isso, o Wes Craven, que era um grande fã de cinema, né, assistiu isso e resolveu criar sua nova versão, 1972, e trouxe o Aniversário Macabro, que conta basicamente a mesma história, né? Só tirou a parte da religião e dos pastores ali, porque ele atualizou isso para a década de 70. Tem um remake desse filme com a Jennifer Lawrence, se eu não me engano. Mas o primeiro filme aqui é o primeiro filme do Wes Craven, depois de ele sair da carreira de cinema pornô. E fez aqui... Que deixa tudo muito bizarro, né? Deixa tudo muito esquisito. E é um filme bem difícil de assistir, mas é um filmão, assim, e vale a pena você procurar ele pelo valor histórico e todo esse background que é bem interessante. Esse filme está disponível na Darkflix. Muito que bem. Meu último filme é um filme que me enganou. Quando acabou eu falei, será-se? Mas daí eu fui pesquisar e vi que não. Pelo menos eu passei o filme inteiro achando que sim, o que é muito legal. Porque é uma grande experiência, né? O que vale quando você vai assistir o filme
é a sensação que você tem durante aquela 1h30, 2 horas de filme. Se é verdadeiro ou não, depois você descobre, você pode até, como a gente tá brincando aqui, pô, fui enganado, fiquei chateado e tal. Mas o que vale é a jornada, Exatamente, é a experiência. E eu assisti a Lake Mungo, em 2008, do Joel Anderson, e durante aquela, sei lá, 1h30, eu fui enganada e fiquei feliz de ter sido enganada, porque mostra que o filme é bom. Muito bom. É muito bom. Esse filme aqui é aquele falso documentário sobre uma família lidando com a morte da filha e os segredos que ela escondia. Então, a menina é a Alice, né? Alice Palmer, que desapareceu no Lago Mungo, né? É o nome do lago, Lake Mungo é o nome do filme e tal. E aí você vai assistindo os depoimentos do pai, da mãe, de não sei quem, pipipi, aí você vai indo, lá, pra tentar montar esse quebra-cabeça do que aconteceu até o dia em que a Alice é encontrada ali no lago e tal, morta, enfim. E é muito bem feito, mas é muito realista. E realmente engana você. Você que não sabe, você fala, cara, realmente parece de verdade. E é um grande trunfo desse filme. Todos esses que a gente tá falando aqui. Acho que esse aqui resume bem isso. Durante aquela 1h30, você é realmente transportado para um universo e você fica imerso naquele universo e ele te assusta, ele te apavora, ele te deixa deprimido, ele te deixa de qualquer, sabe? Mexe com as suas sensações e vale muito a pena. Tá na Darkflix Plus, o Lake Mungo. Eu não quero dar muito, né, spoiler aqui pra quem nunca assistiu, mas vale a pena vocês assistirem. E aquelas cenas finais com as fotografias e tal, aquilo ali dá um negocinho no coração, viu? Vou falar pra vocês aqui. É um dos filmes de terror mais envolventes que eu já vi na vida, assim. Ele é muito... tem um clima, uma atmosfera muito esquisita. Eu acho que esse foi um dos últimos filmes, assim, que eu vi... sei lá, se for pegar 10 filmes, as últimas 10 vezes que eu assisti um filme de terror que me deixou com medo, assim, sabe? Porque eu assisti esse filme não faz muito tempo, sozinho em casa, à noite, e eu parei ele, porque eu falei, cara, eu tô ficando muito envolvido e se acontecer alguma coisa, tocar um telefone, cair alguma coisa, alguém tocar a campainha, sabe? Eu escutar o elevador chacoalhando, eu vou ter um infarto. E eu parei de ver esse filme. É isso, porque ele é muito bem feito. É muito bom, muito bom. É muito bem feito. Então, se você não assistiu a Lake Mungo, assista. Mesmo que você agora saiba, né, que tudo isso é uma mentira, que a Alice nunca existiu, que o pai e a mãe ali é tudo ator, entendeu? É tudo ficção. Mesmo assim, ele é muito bem construído. E eu quero saber de você, querido ouvinte. Quero saber que filme você foi tapeado, que filme te tapeou. Te enganou aí. Que filme te enganou. Conta pra gente aqui nos comentários. Porque às vezes o que me enganou não te enganou, mas você tem outro que eu nem lembrava. E às vezes você tem um que eu acho que é verdade e vou descobrir por você que não é. Vamos fazer essa rede de desmantelamento das fraudes cinematográficas aí. Vamos fazer um grande FBI. Exato, uma CPI do cinema de horror. Uma CPI, isso. CPI do cinema de horror. Filmes que te enganaram. Conta pra gente aqui nos comentários. Como eu falei, Faces da Morte, 10 de abril. Quando a gente assistir esse filme, a gente vai voltar aqui e vamos fazer um episódio especial sobre Faces da Morte. Porque eu acho que vale a pena voltar nesse grande assunto. É um dos filmes mais polêmicos da história, assim. Eu acho que vale a pena a gente cavocar mais ele. Vamos ver pra onde ele vai. Meus amores, um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.